Nós estamos aqui, eu sou André Guarsoni, pesquisador do INCAPER. Nós estamos aqui para falar sobre calagem, mais especificamente sobre um trabalho que nós desenvolvemos aqui no INCAPER, que é uma nova fórmula de cálculo de calagem específica para o estado do Espírito Santo, onde a gente propõe que a saturação por bases seja variável de acordo com o tipo de solo. Todos nós já sabemos a importância de se fazer calagem. Não existe agricultura, tá, em solo tropical, em solo de região tropical como o Brasil, sem fazer calagem. Não tem como fazer agricultura, porque os nossos solos são solos velhos, solos intemperizados. De maneira geral, no Brasil, os solos são assim. Na formação deles, eles são solos intemperizados. Então são solos ácidos, pobres em nutrientes, tá? Com dificuldade de reter nutrientes. Então a calagem melhora a condição desses solos, tá? Para que as culturas respondam de maneira mais eficiente. E para isso, o próprio nome já diz, calagem vem de quê? Vem de calcário. Tá? É o corretivo de solo mais utilizado, o mais barato, né? E o mais eficiente. Para recomendar o calcário ou a calagem, né, a gente tem diversas fórmulas de cálculo para fazer a quantidade que nós vamos aplicar de calcário no solo, certo? No Espírito Santo, a gente utiliza um método chamado método da saturação por bases. E esse método foi desenvolvido em São Paulo, né? É um método excelente, muito bom, desenvolvido por uma equipe de excelência. Só que, nesse caso, a saturação por base é uma saturação por bases fixa, né? Desconsiderando, então, os tipos de solo que existem no nosso país. Existem solos com uma saturação por base mais elevada ou mais baixa, relativa a CTC pH 7 do solo, né? Que, de forma equivocada, o pessoal chama de CTC total, né? Mas é CTC pH 7. Então, em um solo que tem uma CTC pH 7 elevada, né, nós podemos utilizar o método da saturação por base fixa de forma adequada. Só que em solos onde a CTC pH 7 é baixa, como muitos solos no estado do Espírito Santo, nós temos que utilizar uma saturação por base diferente, certo? Então, esse método de cálculo que nós desenvolvemos na instituição, no INCAPER, ele considera exatamente isso. Os tipos de solo, e para cada tipo de solo, a gente tem uma saturação por base diferente. Para uma mesma cultura, nós temos saturações por base diferentes, baseado no tipo de solo. Esse, no nosso entender, ele é um avanço em relação à fórmula desenvolvida em São Paulo, que cabe muito bem para o solo de São Paulo, mas para o solo do Espírito Santo pode não ser adequada, né? Pode ficar faltando cálcio e magnésio, uma vez que o calcário é, além de corretivo, um fertilizante. Ele é fonte de cálcio e magnésio, que são dois nutrientes, macronutrientes, muito importantes, como todos os outros nutrientes também são, né? Mas eles são macronutrientes absorvidos em grandes quantidades. Então, utilizando a saturação por bases fixa em um solo com CTC baixa, certo? A quantidade de cálcio e magnésio aportada será pequena. A planta vai ter deficiência em cálcio e magnésio. Por isso, muitas vezes, a gente observa, especialmente no café Koh-Lintong, deficiência de magnésio, certo? Nas nossas lavouras. Não é apenas uma questão relativa ao tipo de calcário, alguma coisa que o pessoal fala. Não, é também devido à fórmula que a gente utiliza, né? A fórmula de São Paulo. Essa fórmula que nós estamos propondo é um avanço e ela vai corrigir, pelo menos dentro de uma fração adequada, né? Em uma quantidade de solo maior, esse problema da deficiência de cálcio e magnésio e também de não alcançar o pH, muitas vezes, que a gente deseja. Muitas vezes,
a gente aplica o calcário, calcula direitinho, aplica direitinho o calcário e depois no ano seguinte a gente vai fazer a análise, certo? O pH não subiu. Por quê? Porque a fórmula de cálculo não é adequada. Ela é uma excelente fórmula, mas ela não é adequada para a condição aqui do Espírito Santo, para o solo do Espírito Santo, certo? Então a nossa fórmula vai melhorar a necessidade de calagem para o estado, vai aumentar a produtividade das culturas e vai reduzir as perdas dos outros nutrientes, porque vai reter, né, a calagem, nesse caso bem calculada, ela vai conseguir gerar uma melhor retenção de nutrientes no solo, né? Mas qual é essa fórmula? O link dessa fórmula, que está publicada em revista científica, não é? E também está descrita na nossa revista do Incapé, o Incapé em Revista, tem o link na descrição do vídeo, né? E todo mundo pode acessar. Na revista do Incapé está bem simples, bem descrito, todo mundo pode utilizar sem medo nenhum, né? E melhorando a qualidade da calagem, aumentando a produtividade e a qualidade final do produto.